Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Santo Antônio do Palma. Regime jurídico dos servidores é a lei onde estão os direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores aqui do município. Então vai ser uma aula bem interessante, para que vocês conheçam os direitos que vocês vão ter como servidores e também, claro, para vocês acertarem as questões sobre essa lei que forem perguntadas na prova do concurso. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês toda a lei. Vocês têm nos materiais do curso a apostila com tudo que eu estou mostrando aqui na tela. E também, quando nós concluirmos aqui o estudo, teremos as questões para que vocês possam praticar. Eu elaborei uma bateria de questões para que vocês possam treinar com muitas questões no estilo de questões que a banca costuma fazer em prova também. Então vocês poderão aqui no curso assistir às videoaulas, fazer leituras de revisão com o material que é colocado aí nos arquivos em PDF e depois ainda vocês têm as questões para praticar, que eu também vou gravar a correção dessas questões em vídeo para ficar o conteúdo bem claro, bem entendido, para que vocês cheguem na prova com toda a condição de acertar todas as questões. Ao longo da aula também, claro, vou dando as dicas de como que a banca costuma cobrar isso em provas sobre esta lei. Bom, o artigo 1º apenas apresenta que esta lei é o regime jurídico, nada muito relevante. Vamos direto para o artigo 2º, que vai dizer quem é servidor público para os efeitos desta lei. Esse é um detalhe importante. Lá no direito administrativo, o conceito de servidor público é mais amplo. Mas aqui, no nosso estudo sobre esta lei, o conceito de quem é servidor público é mais restrito, para dizer que só é servidor público quem ocupa cargo público aqui no município. Então, somente os ocupantes de cargo público serão servidores para esta lei, tendo seus direitos regidos por esta lei. Se no município existirem aqueles empregos públicos, o empregado público não é regido por esta lei. O empregado público é regido pela CLT. E também o contratado temporariamente, ele até tem alguns direitos previstos nesta lei, mas ele não ocupa cargo público, então ele não se enquadra no conceito de servidor público. Se a banca perguntar na tua prova quem é servidor público para os efeitos desta lei, a resposta correta vai ser dizer que o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então é importante lembrar disso, servidor é quem ocupa cargo. Existem dois tipos de cargos, existe o cargo efetivo e o cargo em comissão. Cargo efetivo é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. Passando no concurso público, ficando bem classificado, é claro, tu poderá ser nomeado para assumir o cargo. E aí quando tu entrar em exercício no cargo efetivo, tu vai fazer um estágio probatório por 3 anos. E passando no probatório, tu é estável. E depois que tu é estável, é muito difícil perder o cargo, porque o servidor estável só poderá perder o cargo nas hipóteses e situações que eu vou mostrar também para vocês hoje aqui nesta aula. E além do cargo efetivo, que é esse concursado, existe no município também o cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele de livre escolha, de livre nomeação e livre exoneração pelo prefeito ou prefeita do município. E a qualquer momento alguém pode ser nomeado ou exonerado desses cargos. O cargo em comissão não faz concurso para ingressar, mas também não vai ter estabilidade. A qualquer momento pode ser exonerado. O cargo público tem mais algumas características que estão aqui no artigo 3º. A primeira característica do cargo é que ele é criado em lei. Então, quando a prefeitura quer criar cargos, ela tem que encaminhar um projeto de lei para a Câmara, e somente se esse projeto de lei for aprovado que os cargos vão passar a existir, porque o cargo público é criado em lei. Essa lei que cria os cargos, cria eles em número certo. A lei traz uma quantidade de cargos criada e o município só pode nomear servidores dentro dessa quantidade prevista em lei. Os cargos possuem denominação própria, cada cargo tem um nome como esse para o qual tu está concorrendo neste concurso. E o cargo é remunerado pelos cofres municipais, sendo um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir ao assumir o cargo público. Então essas são características do cargo
E na prova a banca pode fazer uma pegadinha mudando alguma delas. A banca pode dizer, por exemplo, que o cargo é criado por decreto ou por portaria, e aí está errado, o cargo é criado em lei. Ou a banca pode dizer que o cargo é criado em número indeterminado, o que também estaria errado porque ele é criado em número certo. A lei que cria o cargo diz a quantidade de cargos que existem. Então essas características todas é importante que vocês memorizem, porque aqui a banca pode também fazer uma pegadinha. O artigo 4º trata da investidura. A investidura em cargo público é quando alguém vai assumir um cargo. Nós estamos aqui estudando para que vocês consigam a investidura. Vocês vão passar no concurso e vão ser nomeados para assumir o cargo. Essa é a investidura para os cargos efetivos. Mas aí a lei traz algumas regras específicas. Os cargos do magistério, que também são cargos efetivos, professores aqui do município, eles vão ingressar mediante concurso público também. Só que tem uma diferença. O concurso público para professores sempre será de provas e títulos. Para os demais cargos, o concurso pode ser só de provas ou de provas e títulos. E para cargo em comissão, não precisa de concurso para ingressar. Como eu expliquei para vocês, o cargo em comissão é um cargo de confiança, de livre escolha, mas que também não terá estabilidade. O cargo em comissão, a qualquer momento, poderá ser exonerado. Diferente dos concursados, que após 3 anos do estágio probatório, terão ali a estabilidade. Bom, o artigo 5º trata da função gratificada. O que é função gratificada? Tu vai fazer o concurso para trabalhar num cargo efetivo aqui no município. Pode ser que futuramente tu esteja demonstrando um bom trabalho, um bom desempenho, e eles lhe convidem para assumir uma função de chefia, por exemplo. Se tu aceita assumir a função de chefia, além do valor que tu já recebe pelo cargo público, tu vai receber, enquanto estiver nessa função de direção, chefia ou assessoramento, uma gratificação, que a gente chama de função gratificada, também conhecida como FG. E aí tu vai receber esse valor a mais enquanto estiver nessa função. Deixando a função, claro, deixará de receber esse acréscimo. Então, vamos supor que o servidor tem um vencimento de R$4.000 e assume uma função gratificada de R$2.000. Enquanto estiver na função, esse servidor vai estar recebendo R$6.000 por mês. 4.000 do cargo e 2.000 da função. Essa função ela sempre tem uma natureza temporária. A qualquer momento ela pode ser retirada. Então, tu só vai receber a FG enquanto estiver exercendo essa função de direção, chefia ou assessoramento. Essa função gratificada ela é exclusiva, privativa para concursados. Somente quem ocupa cargo efetivo pode desempenhar a função gratificada. Então essas são as características da função gratificada. Agora no artigo 6º, a gente vai encontrar aqui um artigo já atualizado com uma alteração que essa lei teve no ano de 2022. E é muito importante que ao se preparar para o concurso, vocês estejam estudando com a lei atualizada. Quando a gente pesquisa essa lei na internet, a gente encontra algumas versões desatualizadas dela, dependendo do site onde a gente vai pesquisar. Antes de preparar essa aula e esse material, eu pesquisei todas as leis disponíveis na internet, até encontrar as versões mais atualizadas para trazer para vocês todo o conteúdo atualizado. Porque na prova do concurso, a banca só pode perguntar de acordo com a lei atualizada. A banca não pode cobrar coisas que já mudaram da lei. Por isso, temos sempre que estudar essa lei atualizada. E aí no artigo 6º ele foi alterado e agora a redação dele diz que é vedado, quer dizer, é proibido, cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo, exceto situações de emergência transitória para professores com formação na área e para o exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento. O que está dizendo esse artigo? Que, em regra, não pode desviar um servidor de uma função. Porque quando o servidor faz o concurso, ele escolhe um cargo e o cargo tem atribuições que estão no edital e também na lei. E o município não pode ordenar que o servidor faça algo que não seja atribuição do seu cargo.
exceto no caso de situações emergenciais e transitórias, para professores que têm formação na área, porque muitos professores podem ter a formação, podem ter uma licenciatura em mais de uma área. E se o professor tem a formação, ele pode temporariamente substituir o outro professor, mesmo que numa área diferente daquela do seu concurso. Isso de uma forma, claro, transitória, temporária. E também para todos os servidores efetivos é possível que ocupem funções de direção, chefia e assessoramento, e quando o servidor é designado para essas funções, como a gente viu no artigo anterior, ele vai receber um valor por isso, ele vai receber uma função gratificada. Então, é isso. Em regra, não pode ter desvio de função, exceto nesses casos. Com isso, concluímos o primeiro título do nosso estudo sobre esta lei. Vamos agora para o título 2, e o título 2 trata de provimento e vacância. Provimento, que são as formas de ingressar em cargo público, e vacância, que são as formas de sair. No provimento, então, tu vai entrar num cargo, na vacância tu vai sair do cargo. Primeiro nós vamos ver como se entra e depois veremos como se sai de cargo público. Aqui no provimento, a primeira informação que a gente tem que conhecer são os requisitos básicos para a investidura, que estão aqui no artigo 7º. A banca adora perguntar em prova quais são esses requisitos. Primeiro requisito é ser brasileiro, nato, ou brasileiro naturalizado, ou até estrangeiro na forma da lei. Vejam que aqui o requisito é bem amplo. A lei permite que um brasileiro nato ocupe cargo, que brasileiro naturalizado ocupe cargo e estrangeiro também. Se a banca na prova alterar esse dispositivo, restringindo isso, dizendo, por exemplo, que só brasileiros natos podem ocupar cargos, está errado. Lembra que o cargo pode ser ocupado por brasileiro nato, por brasileiro naturalizado e até por estrangeiro. Também a gente tem uma idade mínima aqui de 18 anos, a banca pode mudar essa idade, acho que todos vocês já sabiam, né? Que 18 anos é a idade mínima para ingressar no serviço público. Tem que estar aqui com obrigações militares e eleitorais. A obrigação militar, que é somente para os homens, porque as mulheres são dispensadas do serviço militar, e eleitorais para ambos, né? A obrigação eleitoral é comprovar, né, que está quite com a tua obrigação de votar em todas as eleições. E se tu não for votar, tu deve justificar para ficar com a situação regular. E ainda, boa saúde física e mental comprovada mediante inspeção médica oficial. Tem que comprovar que tem uma boa condição de saúde para poder assumir o cargo, né? Vocês farão um exame admissional para ingressar. Bom, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever também em concurso público e sendo reservadas até 20% das vagas previstas nos concursos. O artigo 8º apresenta as formas de provimento, que são as formas de entrar em um cargo. A principal delas é a nomeação. Vocês vão passar no concurso, serão nomeados, vão tomar posse e vão entrar em exercício no cargo. Essa é a forma normal de ingressar, que é a nomeação, mas ela não é a única. Quem já foi servidor ou já é servidor pode, por algum motivo, passar pelas outras formas de provimento que a gente também vai conhecer hoje. Então eu já coloquei aqui na lista todas elas e já coloquei ao lado as formas de vacância, que é o contrário do provimento. Por que isso? Porque muitas vezes na prova, a banca faz uma questão bem fácil, apenas perguntando quais são as formas de provimento. E aí ela mistura algumas de vacância e te pergunta quais estão certas ou erradas. Por isso é importante conhecer e diferenciar quais são as formas de provimento e quais são as formas de vacância. Além disso, quando a gente olha lado a lado esses dois artigos neste quadro, a gente vai perceber que tem duas formas de provimento que também são formas de vacância. São elas a recondução e a readaptação, que estão nos dois lados. E isso acontece porque tanto na readaptação como na recondução, o servidor está em um cargo e vai para outro. Ele sai de um cargo, vacância, e entra em outro provimento. E a banca até poderia perguntar quais são as duas formas de provimento que também são formas de vacância ao mesmo tempo. Se isso for perguntado, a resposta correta será readaptação e recondução. Então é importante já perceber esse detalhe sobre as formas de provimento e as formas de vacância. Para o provimento, tem que passar no concurso público, né? Por isso que nós estamos aqui estudando, para vocês passarem neste concurso,
que tem as suas regras estabelecidas no regulamento, que é o edital do concurso, que vocês já olharam antes de se inscrever. Importante saber o artigo 11, que nos diz que o prazo de validade do concurso é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual prazo. O prazo de validade do concurso é o prazo dentro do qual o município pode convocar os aprovados para assumir o cargo. E aí, a banca poderia perguntar na tua prova qual é esse prazo, né? Então saiba que é até 2, prorrogável uma vez por mais 2. Quer dizer, o concurso pode ter uma validade total de até 4 anos, se ele for por 2 anos e for prorrogado por mais 2. E dentro desse prazo, o município vai convocando os aprovados. Quando termina esse prazo, aí o município precisará fazer um novo concurso para continuar nomeando. Por isso, mesmo que o candidato não fique no primeiro lugar, não fique dentro das vagas do edital, ele tem muita chance de ser convocado ao longo da validade, porque dentro de todo esse prazo, caso surjam novas vagas na prefeitura, o município vai convocando. Então, é muito importante sempre se dedicar bastante no concurso, porque mesmo que não fique no primeiro lugar, ficando bem classificado, tem uma chance boa de entrar ao longo da validade. Bom, então é isso que nós temos aqui quanto à validade. Depois nós temos aqui a nomeação. Regras sobre a nomeação, que é a principal forma de provimento. Vocês todos que vão passar no concurso vão entrar pela nomeação. Nomeação, então, é o ato de provimento em cargo público e será feita em comissão ou em caráter efetivo. Para os cargos de confiança, a nomeação é em comissão e aí não precisa de concurso. Para efetivo, tem que ter concurso público e vai ser respeitada sempre, claro, a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Posse e exercício. O que é isso? Depois que tu é nomeado ou nomeada, tu tem um prazo para comparecer e dizer: eu que passei no concurso, aceito o cargo. E é nesse momento que tu vai tomar posse. Tu vai dizer que tu aceita e que tu preenche os requisitos para assumir o cargo, porque é aqui na posse que tu vai apresentar a tua documentação, comprovando que tu preenche todos os requisitos para poder assumir o cargo. Então, a posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo, com o compromisso de bem servir. Qual é o prazo que tu tem para tomar posse? Cuidado que esse prazo muda de um município para o outro. Cada concurso que tu faz, tu tem que ver qual é o prazo do município para o qual tu está estudando. E aqui em Santo Antônio do Palma, o prazo de posse é de 10 dias, prorrogável por mais 10 dias. Esse é o prazo para comparecer e tomar posse. Se perder esse prazo, perde o cargo e eles vão chamar o próximo da classificação do concurso. Então, tem que estar atento sempre e pronto para assumir o cargo dentro desse prazo. Bom, para tomar posse, claro, vai passar por uma inspeção médica para demonstrar que tem todas as condições de saúde de ocupar o cargo. Depois que tu tomou posse, tu tem um prazo para começar a trabalhar, que é o exercício. Exercício, conforme o artigo 15, é o desempenho das atribuições do cargo. Em outras palavras, é quando tu começa a trabalhar. E o prazo de exercício é de 5 dias a contar da posse. 5 dias a contar da posse é o prazo de exercício. Então, tem que estar sempre atento, porque não pode perder esse prazo também de exercício. Se perdeu o prazo de posse, ou se tomou posse e perdeu o prazo de exercício, vai perder o cargo. É isso que nós temos aqui. A gente tem que será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse ou o exercício dentro desses prazos que a gente viu. Prazo de posse, 10, prorrogável por mais 10. Prazo de exercício, 5 dias a contar da posse. Memorize esses prazos porque eles podem ser perguntados também na nossa prova. O artigo 17 vai estabelecer que a promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Como assim não interrompem o exercício? Interromper o exercício é o momento que o servidor vai parar de trabalhar por um dia ou por alguns dias. E tem algumas situações que podem acontecer ao longo da vida funcional que fazem com que o servidor fique uns dias sem trabalhar. Mas essas 3 não são o caso. Porque quando o servidor é readaptado, que ele muda de um cargo para outro,
quando ele é reconduzido, que é quando ele volta para um cargo que ele ocupava antes, ou quando ele é promovido na carreira. Nessas 3 hipóteses, o servidor não vai parar de trabalhar e a contagem do tempo de serviço dele continua normalmente. Não há interrupção do exercício nesses casos. E a pegadinha que a banca já fez em provas e pode fazer na prova de vocês é afirmar que a promoção, readaptação e a recondução interrompem o exercício. E aí está errado, por isso até eu fiz o esquema para vocês lembrarem que essas 3 situações não interrompem o exercício. Informações sobre o início, a suspensão, interrupção e o reinício do exercício são registrados no assentamento individual do servidor. E ao entrar em exercício, o servidor nomeado vai apresentar para o órgão de pessoal todas as informações, todos os elementos necessários para o seu assentamento individual. O artigo 19, ele trata de uma situação que é algo meio antigo aqui que tem na lei ainda, que é a exigência de caução para assumir cargo. Primeira coisa, fiquem tranquilos que para vocês não precisa dar caução nenhuma. Você não vai ter que pagar nada para assumir o cargo. Mas eu preciso explicar isso aqui para vocês, porque a banca já perguntou mais de uma vez sobre isso em provas em outros municípios. E ela poderá aqui no nosso concurso perguntar novamente sobre a caução. Então o que era essa caução? Era o seguinte, para alguns cargos de confiança, o servidor só podia assumir o cargo se ele desse essa garantia. E aí ele daria essa garantia por uma dessas 4 formas e desempenharia o cargo. Depois que ele deixasse o cargo, ele ia prestar contas. Se tivesse tudo certinho, ele pegava de volta a caução. Se ele tivesse algo a pagar para o município poderia descontar dessa caução. Então essa que é a ideia da caução, é uma garantia que era exigida para alguns cargos de confiança e o que a banca já perguntou em outros concursos de outros municípios é quais as formas que poderia ser dada essa garantia. Essa caução, de acordo com o artigo 19, parágrafo 1º, pode ser dada de 4 formas. Depósito em moeda corrente, garantia hipotecária, título de dívida pública ou seguro fidelidade funcional. Então, se a banca perguntar na tua prova quais são as formas de garantia, são essas 4. Qualquer outra que a banca inventar está errada. Memoriza que essas são as 4 formas que pode ser dada a caução nesses casos que a lei exigir. Lembrando que para vocês não vai precisar da caução nenhuma para assumir o cargo. Isso aqui é só para cargos de confiança e é algo praticamente em desuso. Muito bem. O próximo assunto aqui dentro da lei é a estabilidade, talvez o principal motivo de estarmos aqui estudando. Estamos aqui estudando porque vocês querem ocupar um cargo efetivo para ter a boa estabilidade. Após 3 anos de exercício, passando no estágio probatório, tu vai adquirir essa estabilidade. E depois que tu é estável, é muito difícil perder o cargo. Porque o servidor estável, de acordo com essa lei e que está de acordo com a Constituição Federal também, o servidor estável só pode perder o cargo por 4 formas. Primeira, sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado é uma decisão judicial definitiva, da qual não cabe mais recurso, em que o servidor é condenado à perda do cargo, à demissão. Também pode perder o cargo por processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa. Nesta lei que nós estamos estudando, estão as regras de como funciona esse processo disciplinar. Nós vamos conhecer todas essas regras ainda hoje, e o servidor poderá ser demitido por um PAD, que é o processo administrativo disciplinar, mas ele vai ter toda a chance de se defender, inclusive podendo contratar advogado se desejar. A gente também tem que o servidor pode perder o cargo por um procedimento de avaliação periódica de desempenho, também aqui assegurada ampla defesa. Essa avaliação periódica de desempenho, ela ainda não está regulamentada, precisa de uma outra lei complementar regulamentando ela. Se um dia essa lei for feita, o servidor vai continuar sendo avaliado após o probatório. E se tiver um resultado muito ruim, poderá perder o cargo, mas também vai ter que ser assegurado para o servidor toda a chance de se defender antes de perder o cargo dessa forma. E a 4ª situação é o descumprimento dos limites de despesa com pessoal.
Porque a lei de responsabilidade fiscal estabelece limites que o município deve observar. Limites, valores máximos, percentuais máximos, que o município pode gastar com pagamento de servidores. E quando o município extrapola esses limites, ele vai adotar medidas para reduzir os custos. E uma das medidas que ele poderá adotar é exonerar ocupantes de cargos. Mas antes de exonerar um estável, o município vai ter que exonerar cargos em comissão, diminuir funções gratificadas e só em último caso que um estável perderia aqui o cargo. Porque, inclusive, antes de exonerar estáveis, o município deve exonerar servidores que não sejam estáveis. Então, a chance de um estável vir a perder o cargo por esse motivo, na prática, é muito difícil também, mas está prevista na lei. Na nossa prova, vocês têm que conhecer essas 4 hipóteses, porque se a banca perguntar isso, ela vai perguntar quais são essas formas que o servidor pode perder o cargo após ser estável. E se isso for perguntado, tu tem que lembrar que são essas 4 possíveis formas do servidor estável vir a perder o cargo. Então é isso que nós temos quanto à estabilidade. O artigo 21, ele trata do estágio probatório. E nós vamos ver na análise desse artigo 21 como que funciona o estágio probatório, como que vocês serão avaliados. Sobre esse e demais artigos aqui da lei, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.